Lucas capítulo 19, diz assim a palavra de Deus: e tendo entrado Jesus em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, chamada Sicômoro, para ver Jesus, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu, e recebeu-o com júbilo, com alegria. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: ouve hoje salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Continua com a sua Bíblia aberta, não fecha a sua Bíblia não. Nós abrimos a palavra do Senhor no texto que fala sobre a experiência de Zaqueu com Jesus, o encontro de Zaqueu com Jesus, a experiência que Zaqueu teve com Jesus. Apenas aqui parafraseando aqui o texto que nós lemos bem rapidinho, a palavra de Deus nos diz que Jesus ia entrando na cidade de Jericó. Ele ia entrando ali na cidade de Jericó, e a Bíblia Sagrada diz que ali na cidade de Jericó havia um homem chamado Zaqueu. Irmãos, Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos da cidade de Jericó. Zaqueu era o chefe dos publicanos ali da cidade de Jericó. E a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu, ele tinha uma curiosidade, uma vontade muito grande de ver Jesus. Ele ainda não conhecia Jesus, ele conhecia Jesus apenas de ouvir falar, aquilo que Jesus era, aquilo que Jesus fazia e assim por diante. Então ele não tinha visto Jesus ainda pessoalmente, e ele queria ver Jesus. A Bíblia diz que era uma vontade que ele possuía de ver Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu sabia que Jesus ia passar por aquela determinada rua, e ele foi para aquela determinada rua. Mas quando ele chegou ali, ele se deparou com um problema. Ele era pequeno, de estatura baixa, e a multidão que ali estava para ver Jesus também servia de barreira para ele. Então ele, sendo baixinho, ele não ia conseguir ver Jesus, porque a multidão estava na frente. Então Zaqueu dá uma olhada e ele vê uma árvore, ele vê um pé de figueira brava, e ele diz assim: eu vou subir naquela figueira, eu vou subir naquela árvore, e dali eu vou ver Jesus, eu vou ter condições de ver Jesus. E foi assim que Zaqueu fez. Ele subiu num dos galhos daquela figueira brava, e a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ia passando por baixo daquela figueira, Zaqueu, irmãos, jamais ele imaginava que ele seria visto, jamais ele pensava que ele seria visto. A Bíblia diz que quando Jesus ia passando por baixo daquela figueira, olha o que aconteceu. Jesus olha para cima e ele vê Zaqueu trepado em um dos galhos daquela figueira brava. Jesus então disse assim: Zaqueu, olha gente, além de Jesus ver, né? Além de Jesus ver algo inesperado,
Jesus ainda chama o homem pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu vá morar na sua casa. Irmãos, e quando o povo viu Jesus falando que ia dormir, ia pernoitar, ia posar na casa daquele homem, irmãos, o povo ficou indignado. Que negócio é esse? Jesus vem e fala que vai dormir na casa de um homem pecador? Porque para a multidão, Zaqueu era um homem pecador, Zaqueu era um publicano, e naquela época, os publicanos, eles tinham fama de passar a mão no dinheiro das pessoas, porque eles eram cobradores de impostos, eles ficavam muito ricos, os publicanos. Irmãos, e os judeus, eles tinham muito mais raiva ainda, quando era um judeu que era cobrador de impostos. E Zaqueu era um judeu e era cobrador de impostos, e ele muitas vezes, ele cobrava impostos dos seus próprios conterrâneos, os seus próprios irmãos, os próprios judeus. E os judeus tinham raiva deles, tinha raiva de publicanos. E Zaqueu era um dos publicanos, porque eles cobravam impostos dos próprios irmãos judeus para levar dinheiro para o Império Romano. Então, irmãos, eles não aceitavam isso. Foi por isso que o povo disse: Jesus vem em Jericó para posar na casa de um homem pecador, de um homem que rouba, para pousar na casa de um homem dessa natureza, para posar na casa desse traidor. Porque os publicanos eram tidos como traidores. Jesus vai morar na casa de um traidor. Mas, irmãos, Jesus não estava preocupado se Zaqueu era traidor. Jesus não estava preocupado se Zaqueu era um publicano. Jesus não estava preocupado se Zaqueu havia pegado o dinheiro de alguém. Jesus não estava preocupado se Zaqueu havia ficado rico de uma forma ilícita. Jesus não estava preocupado. Jesus estava preocupado com a alma dele. Jesus estava preocupado era com o coração daquele homem. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Jesus foi recebido na casa de Zaqueu. E diz a palavra de Deus que quando chegaram lá na sua casa, lá na casa de Zaqueu, Zaqueu olha para Jesus e disse assim: olha, Jesus, se eu roubei alguém, eu vou devolver, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Agora, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, isso é sinônimo do quê? De conversão na presença de Deus. Naquele momento, Zaqueu estava dando uma prova de que ele estava sendo transformado por Jesus. Não era mais aquele Zaqueu que o povo pensava. Não era mais aquele Zaqueu odiado pelos seus próprios irmãos. Mas agora é um Zaqueu transformado, um Zaqueu mudado, uma nova criatura na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então é assim que Jesus faz. É assim que Jesus faz. Não interessa se é um assassino, não interessa se é um presidiário, não interessa se é um adúltero, não interessa se é um beberrão, não interessa se é alguém que frequenta todo dia as noitadas, não interessa se é um estuprador, não interessa se é uma pessoa da pior espécie que pode imaginar. Não, para Deus, irmãos, não interessa. Todos nós somos alvos da misericórdia e da graça dele. A própria palavra de Deus diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então pode ser o pior pecador, mas se aceitar a Jesus, se entregar a sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, Jesus vai receber de braços abertos e vai conceder uma vida nova. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas às vezes perguntam assim para mim: mas pastor Josué, será que eu tenho perdão? Mas o pecado que eu cometi é um pecado muito grande. Será que eu tenho perdão?
Será que Jesus, pastor, ele vai me perdoar? Olha, Jesus, olha, pastor, o meu pecado não é um pecadinho não, é um pecadão. Meu querido, não importa se o seu pecado é do tamanho de uma formiguinha, ou se o seu pecado é de um tamanho do elefante, não tem problema. Jesus morreu por você do mesmo jeito ali na cruz do Calvário, e Ele quer te perdoar. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, um novo homem. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da graça, precisam do perdão de Deus. Então, irmãos, Zaqueu, ele passou por essa experiência. Zaqueu passou por essa experiência. Zaqueu era um pecador, como todos nós aqui somos. Jesus certa vez disse, né? Quando aquela mulher adúltera foi trazida até Jesus, Jesus olhando para aqueles homens que haviam trazido aquela mulher, Jesus perguntou: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia Sagrada diz que eles abaixaram a cabeça e foram embora para casa. Por quê? Porque todos eles tinham pecado. Todos eles tinham pecado. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos são pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus, todos precisam passar pela experiência do novo nascimento, pela experiência do arrependimento. Irmãos, não interessa se é alto, se é magro, não interessa se é rico, se é pobre, não interessa se é empregado ou patrão, não interessa se é um estadista ou uma outra pessoa qualquer. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que não interessa se é pobre, se é bonito, se é feio, todos precisam entregar a vida para Jesus, para serem salvos dos seus pecados. Todos, indistintamente. Até eu. Um dia eu também levantei a minha mão e aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu já disse isso para vocês aqui, quando eu tinha acho que 16 anos de idade. O templo, esse templo aqui ainda era ali no fundo, era o salão anexo ali, que funcionava, não tinha esse templo aqui ainda. Um dia, uma noite, quando o pastor Abel, que foi o construtor dessa igreja aqui, o fundador dessa igreja também, quando ele estava pregando sobre a volta de Jesus, e ele começou a falar que Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Chegou uma hora que eu não aguentei, eu levantei a minha mão e eu falei: eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque eu não quero ficar, eu quero ir para o céu também. Então, irmãos, todos nós precisamos passar por essa experiência. Então, Zaqueu era um pecador, como todos nós, e ele teve a experiência na presença de Deus. A outra experiência de Zaqueu foi que ele se encontrou com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus especial. Olha que encontro inusitado, né? Já pensou o camarada ter um encontro com Jesus trepado no galho de uma árvore, né? Alguns têm um encontro com Jesus lá dentro da cadeia. Outros têm um encontro com Jesus lá dentro de um hospital. Outros têm um encontro com Jesus lá dentro de casa. Outros têm um encontro com Jesus lá desenganado pelo médico, porque uns vêm pela dor, o outro vem pelo amor, né? Outros tiveram um encontro com Jesus ouvindo um programa de rádio. Outros tiveram um encontro com Jesus assistindo um programa de TV, né? Irmão, Zaqueu, ele teve um encontro diferente. Ele estava trepado no galho de uma árvore. E para vocês terem uma ideia de que aquele dia era o dia do encontro de Zaqueu com Jesus, que Jesus ia passando. Quem falou para Jesus que o Zaqueu estava lá em cima? Jesus, irmãos, ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele tem poder para isso. Naquela hora então ele olha para cima e vê Zaqueu.
e ainda chama pelo nome. Ele nunca tinha visto Zaqueu na vida dele, ele ainda chama Zaqueu pelo nome. Desce depressa, porque hoje eu vou posar na sua casa. Olha que bênção, né? Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou posar na sua casa. Em outras palavras, chegou o dia da sua salvação, chegou o dia da sua conversão, chegou o dia da mudança de vida para você. E Zaqueu, irmãos, ele aproveitou a oportunidade, ele não deixou a oportunidade ir embora, e ele abriu o seu coração para Jesus naquele momento. Irmãos, e outra coisa, mudança de comportamento. Olha bem, ele era um pecador, ele se encontrou com Jesus e teve uma mudança de comportamento. Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e eu vou restituir, e eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Irmãos, prova de mudança, prova de uma conversão genuína, de uma conversão verdadeira. A pessoa, quando entrega a sua vida para Jesus, a pessoa quando se converte a Jesus, irmãos, é uma experiência que exige mudança de vida. Não existe esse negócio do camarada entregar a vida para Jesus e continuar beberrão. Não existe isso do camarada dizer que ele entregou a vida para Jesus e continua na prostituição. Não existe esse negócio do camarada dizer que aceitou Jesus, que entregou a vida para Jesus, mas continua xingando aqueles todos tipos de palavrão que não dá nem coragem na gente de falar. Irmãos, não existe conversão sem mudança. A pessoa, para dizer que ela é de Jesus e que ela encontrou-se com Jesus e ela aceitou a Jesus como Salvador, ela precisa mudar de vida. Amém, irmãos? É mudança de vida. Se bebia, agora não bebe mais. Se era um prostituto, agora não é mais. Se era um alcoólatra, agora não é mais. Se era uma pessoa que só vivia falando palavrão, agora não vive mais falando palavrão. Se era uma pessoa que vivia rodeado de amigos inconvenientes, agora ele escolhe os amigos que o ajudarão a vencer na vida. Irmãos, mudança de vida, mudança de vida, conversão demonstrada pela mudança de vida. Zaqueu, pela linguagem lá dos judeus, Zaqueu poderia até ser um publicano bem desonesto, mas depois que ele conheceu a Jesus, ele teve uma mudança radical de vida. Zaqueu demonstrou mudança interior. Não é suficiente conhecer a Jesus, é necessário mudança de atitude, é necessário mudança de comportamento. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.